Olá, começa agora o Santa News, o jornal que o primeiro B preparou para falar de trânsito com você. E hoje são 4 os nossos assuntos especiais. Falando em pedestres, você já sabe quantos atropelamentos já tivemos no trânsito de Maringá? E quem responde isso pra gente é o nosso repórter Juan. Conta pra gente, Juan. Este ano, de janeiro a julho, em Maringá, já foram registrados 97 atropelamentos nas ruas de nossas cidades. No ano passado inteiro, foram 179 atropelamentos com 8 mortes de pedestres. Mas o que será que acontece que faz com que nós, pedestres, estejamos sempre correndo risco no trânsito? Do que você tem mais medo quando está andando? Da travessia na faixa de pedestre. Por quê? Por quê? Porque na maioria das vezes os carros, eles não param. A gente que tem que sinalizar, os pedestres têm que fazer a sinalização para os carros parar. E a gente fica com medo, né? Porque tem muita gente que, motoqueiro mesmo, eles cortam os carros, quando você vê tá em cima das calçadas, é perigoso, bem perigoso, bastante. Segundo especialistas, é necessário que os pedestres também façam sua parte. Então respeite a sinalização. Obrigada, Juan. Carlos, e como será que é a situação de quem usa ônibus em Maringá? Boa pergunta, Fer. Será que existem muitas pessoas utilizando o transporte público? Elas estão seguras? Gente, em Maringá circulam 278 ônibus. São mais de 1,4 milhão de usuários por mês, sendo 25 mil estudantes. Vamos conversar com este pessoal que está aqui no ponto esperando o ônibus para saber o que eles acham do trânsito em Maringá. Você se sente seguro no trânsito estando no ônibus? O trânsito a gente nunca fica seguro, né? Mas poderia melhorar um pouco mais. Para você, por que é bom ir de ônibus? Porque é o meu meio de transporte que eu tenho. O que poderia melhorar no trânsito de Maringá para facilitar a vida de quem anda de ônibus? Mais respeito. Fer e Carlos, o trânsito tem que ser bom para todos, não é mesmo? É isso mesmo. Continuando o nosso bate-papo, o que temos para agora, Fer? Agora, o assunto é ciclistas e quem fala sobre o assunto é o nosso repórter André. Dos quase 4 mil acidentes já registrados em Maringá este ano, pouco mais de 1% envolveu ciclista. Parece pouco, mas não é. Foram 93 usuários de bike que se acidentaram. Se você pensa que esse número é pequeno, porque os motoristas respeitam os ciclistas, está enganado. Quem conta isso para a gente é o Eduardo. O número de acidentes envolvendo bike é pequeno porque o trânsito é seguro ou porque ainda são poucas as pessoas que usam a bike em Maringá? O que falta ainda, na verdade, é uma contagem do universo do número de ciclistas em Maringá como um todo, né? E também até relacionar isso com a região metropolitana, que muitos vêm de Sarandi, por exemplo. Então a gente não tem noção ainda desse universo, não dá pra gente mensurar ou saber se tem pouco ou não acidentes, né? Mas o que eu posso dizer é que o ato de pedalar, ele é seguro. O que falta, na verdade, é você dar segurança para esse cidadão poder pedalar com segurança. Mas o que será que falta para que mais pessoas passem a pedalar, colaborando com a saúde dela, do meio ambiente e do trânsito? Eu penso que falta para as pessoas começarem a pedalar são políticas de fomento ao uso da bicicleta como meio de transporte, como lazer e como a pessoa bem entender o uso da bicicleta, né? Como ciclovias, ciclofaixas, campanhas educativas. A gente consegue aumentar o número de ciclistas. A gente precisa de fomentar o uso. Como qualquer política pública, a gente tem que incentivar a população a fazer o uso da bicicleta como meio de transporte. Viu só? Todo mundo tem que fazer a sua parte. O governo também, dando melhores condições para todo tipo de transporte. Mudando de assunto, vocês sabem quem são os campeões de acidentes nas ruas de qualquer cidade? São os motoristas e motociclistas. Agora, vamos conferir a nossa última reportagem. A frota de Maringá tem um total de mais de 300 mil veículos, segundo a CETRAN. A maioria, automóveis e motocicletas. Não é à toa que esses motoristas e condutores são os que mais sofrem em acidentes. Quase 50% dos acidentes que aconteceram só este ano em Maringá envolvem automóveis. Do restante, metade é com os motociclistas. Este ano, até julho, já foram 27 mortes no trânsito, 20 dessas de condutores e passageiros das motos. A imprudência é o que mais tem causado acidentes aí,
Falando especificamente no motociclista, isso também é fato, né? A imprudência levando ao acontecimento de acidentes, e também na motocicleta o condutor está mais exposto ao risco de acidente, uma vez que não tem uma estrutura metálica que o proteja de alguma forma ali no dia a dia do trânsito. O que está faltando para que os acidentes sejam reduzidos e as vidas sejam poupadas? Podemos dizer que a conscientização das pessoas de que o trânsito realmente ele é feito de pessoas e não de máquinas, né? Então muitas vezes as pessoas relutam em entender algumas coisas da fiscalização de trânsito, mas não estão percebendo que o bem maior que a gente tenta preservar no trânsito é a vida. Gente, falando sobre trânsito, o tema principal é a vida, então vamos pensar sobre isso. Nós, do primeiro B, esperamos ser ajudados nessa reflexão. Para o assunto ir mais adiante, compartilhe nosso vídeo. Colaborem com o trânsito, faça a sua parte. E até mais.